Saúde os irmãos com a gloriosa, quero rogar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor, amém? Hoje eu quero estar ensinando como você montar a sua pregação, você que está começando aí no ministério aí do Evangelho para pregação, como você montar a sua pregação. Eu sou um cara assim que já tive muitas experiências pela vontade de Deus, conforme a vontade de Deus. Antes é importante o seguinte, você orar, tipo agora mesmo vou orar, ó Deus, peço pro Senhor palavra que eu possa compartilhar com os irmãos, que os irmãos possam me entender. É bom orar, amém? Glória a Deus, amém. Bom orar, né? Pedir para Deus ensinar, que a gente venha falar aquilo que Ele quer falar. E tá com a Bíblia, ter com o café de crente, né? Café de crente. E ter a comunhão com Deus, né? Tá indo pra igreja, evangelizando, tendo a sua vida espiritual em dia. E é o seguinte, passando a mensagem que Deus tem no seu coração para as pessoas que Deus quer te usar, que Deus quer te usar. E ao ponto que nós queremos chegar é o seguinte, você que quer montar a sua pregação, você vai ter que fazer o quê? Ter um texto, que tenha um contexto que é um texto completo. Que não levar, pegar só um pretexto e pregar em cima disso. Tipo, ter uma frase, pretexto é frase, qualquer frase. Qualquer frase é um pretexto. Pegar um pretexto e pregar em cima disso. Tem que pegar um pretexto que tenha um contexto. Ou seja, um texto completo que tenha contexto, certo? E que daí você vai colocar esse contexto, colocar uma parte da sua vida explicando esse contexto e conforme o que aconteceu na sua vida, entendeu? Então, nesse texto aqui, fala bastante de promessa. Certo, família? Meus irmãos. Nesse texto aqui, fala bastante de promessa. Um texto que eu tenho meditado bastante aqui em Isaías, no capítulo 55, do versículo 1 até o versículo 4, está escrito o seguinte: assim, alguém tem sede? Convite para a salvação. Capítulo 55, versículo 1. Alguém tem sede? Venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro, venha e beba vinho ou leite. É tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Ele fez uma pergunta. Ou seja, por que pagar por aquilo que não satisfaz? Quem entendeu? O glória. Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham bem abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Vejam como eu usei para mostrar meu poder aos povos. Eu fiz o governante das nações, Davi, ou seja, Davi. Deus fez Davi governante das nações. Certo? Isso é um texto. Não adianta pegar um contexto, tipo assim. Deus fez Davi governante das nações. Não adianta pegar um contexto assim. Porque isso aí é só um texto. Eu li um contexto assim. Mas, venham meditar. Então é o seguinte, ó. Nós pegamos um texto, lemos, saudamos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Eu quero agradecer pela vida do pastor por dar as oportunidades, agradecer deixar Deus usar, falar conforme a vontade de Deus. E normalmente é o que? 1 hora, meia hora, assim que é normalmente a oportunidade para a pregação. Então é o seguinte, nós lemos o contexto e é o seguinte, nesse texto aqui, vai dizer, Deus fala assim, se eu vou ler essa parte aqui no versículo 1, tá escrito assim, ó. Alguém tem sede, venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro, venha e beba vinho ou leite. É tudo de graça. Ou seja, ó, na palavra de Deus fala assim que morreu por nós, deu a vida
por nós. E hoje em dia, quem aceitou a Cristo como o único suficiente Salvador, quem quis aceitar Jesus, é salvo pela graça. Nós somos seres humanos, erramos, mas Deus derramou seu sangue e perdoa nós todos os dias, e nós somos salvos pela graça, a graça de Deus. O sangue de Deus pagou por todos os nossos pecados, e hoje nós somos salvos pela graça. Entendeu? Está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8, se eu não me engano. E aqui fala de promessa nesse texto aqui também. Nesse texto aqui, você fala aqui, ó, veja no versículo 3 e o 4, ó. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão a vida. Farei com vocês uma aliança permanente, porque fielmente prometi a Davi. Ele prometeu, fala de promessa. Vejam como eu usei para mostrar meu poder aos povos. Eu fiz governante das nações. Ou realmente está escrito lá no comecinho da Bíblia que Deus fez, se eu não me engano, Gênesis, esse livro, se eu não me engano, ou Crônicas, Deus fez Davi governante de nações. Tem noção que é nações? Ó como Deus, então é o seguinte, na minha vida, por exemplo, um dia, um traficante, que era desses irmãos que pagava de não sei o que, uns abençoados aí, que só Jesus na causa. Mas é o seguinte, chegou em mim e falou assim, ó, eu sirvo a Deus desde os 12 anos, né? Só explicando, eu sirvo a Deus desde os 12 anos, e desde os 12 anos, eu nunca saí, tipo assim, eu já saí, assim, umas vezes que eu já caí, errei e tal. Mas isso não, mas eu tô firme até hoje, seguindo na vontade de Deus, porque isso era uma coisa que vem do fundo do meu coração. Eu queria desde pequeno, eu sempre quis estar na igreja e tal. Então é o seguinte, o meu irmão traficante chegou em mim e falou assim, se você fazer tal coisa, assim, fazer qualquer coisa besta, né, alguma coisa assim, você vai morrer. Daí eu peguei, olhei na cara dele, olhei no fundo do olho dele e falei assim, eu falei, eu lembro até hoje, como se fosse ontem, da palavra que eu falei, se isso me eu sirvo ao Deus que levar pro céu e pro inferno. Sabe, eu olhei bem no olho dele e falei assim, exatamente assim, eu falei, tá bom. Mas eu sirvo a Deus que leva pro céu e pro inferno. Só isso que eu falei pra ele, não falei mais nada. Ele falando qualquer coisa que a gente conversa, não é eu que falei isso, ele falou, amém. Porque se a pessoa chega assim, sabe que tudo tá na mão de Deus. Esse cara pode ser filho do capeta, pode ser o que for, mas até o diabo teme a Deus. Até o diabo tem que obedecer. Entendeu, família? Então, é o seguinte, esse texto aqui, hoje em dia, graças a Deus é bom, Deus causa situação para mostrar, dar encorajamento para nós termos experiência e ter autoridade para falar um dia aquilo que Deus quer que a gente usar. E, ou seja, nós usamos o contexto aqui, Deus, tipo assim, tá me abençoando muito até hoje, né? Graças a Deus. E nós, para montar uma pregação, nós demos um contexto com pretexto assim que a gente possa compartilhar uma experiência da gente, da nossa vida, que tem a ver com um texto aqui. Se Deus te fez uma promessa, acredita, vai em frente, não importa o que aconteça, que Deus cumpre a promessa que Ele fez na sua vida. Então fica com essas palavras aí, certo? Fica com essa palavra aí, meus irmãos, e confia nele, que Ele tudo fará. Amém? E quero saudar os irmãos com a gloriosa